Olá! Este trabalho ele é pré-requisito para a obtenção de crédito na disciplina de Ensino de Matemática 2 do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da UEPA, Universidade do Estado do Pará, orientado pelo professor Pedro Franco de Sá. A equipe responsável por esse trabalho sou eu, Wagner dos Santos, e a Luiane Santos da Anunciação. Vamos tratar nesse vídeo a teoria dos campos conceituais de Vernold. Este vídeo tem por objetivo descrever a teoria dos campos conceituais de Vernold. Sabemos que o processo de ensino-aprendizagem nas séries iniciais do ensino fundamental é menos analítico que nas séries finais. Por outro lado, também sabemos que são nessas séries iniciais que os primeiros conceitos científicos começam a ser formados. Isto é, para todas as disciplinas, não somente para a matemática. Vernold, discípulo de Piaget, amplia e redireciona em sua teoria o foco piagetiano das operações lógicas gerais, das estruturas gerais do pensamento, para o estudo do funcionamento cognitivo do sujeito em situação. Vernold argumenta que, embora Piaget tenha feito um trabalho muito importante para a educação, ele não trabalhou dentro da sala de aula, no ensino de matemática e nas ciências. No entanto, no momento em que nós nos interessamos por aquilo que passa na sala de aula, somos obrigados a nos interessar pelo conteúdo do conhecimento ali proposto. O próprio Vernold, no que se refere à matemática, foi obrigado a se interessar muito mais do que Piaget por questões como as estruturas aditivas e as estruturas multiplicativas para estudar as dificuldades dos alunos nessas áreas. Parece-lhe claro que as dificuldades dos estudantes não são as mesmas de um campo conceitual para outro. Vernold reconhece igualmente que sua teoria dos campos conceituais foi desenvolvida também a partir do legado de Vygotsky. Isto se percebe, por exemplo, na importância atribuída à interação social, à linguagem e à simbolização no progressivo domínio de um campo conceitual para os alunos. Para o professor, a tarefa mais difícil é a de prover oportunidades aos alunos para que desenvolvam seus esquemas na zona de desenvolvimento proximal. Vernold toma como premissa que o conhecimento está organizado em campos conceituais cuja domínio por parte do sujeito ocorre ao longo de um largo período de tempo, através de experiências, maturidade e aprendizagem. Campo conceitual é, para ele, um conjunto informal e heterogêneo de problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos e operações de pensamento, conectados uns aos outros e, provavelmente, entrelaçados durante o processo de aquisição. O domínio de um campo conceitual não ocorre em alguns meses, nem mesmo em alguns anos. Ao contrário, novos problemas e novas propriedades devem ser estudadas ao longo de vários anos, se quisermos que os alunos progressivamente os dominem. De nada serve tanto concretizar as dificuldades conceituais, elas são surpreendentes na medida em que são encontradas e enfrentadas, mas isso não ocorre de um golpe só, de uma vez só. A teoria dos campos conceituais supõe que o âmago do desenvolvimento cognitivo é a conscientização. É ela a pedra angular da cognição. Logo, deve-se dar toda a atenção aos aspectos conceituais dos esquemas e à análise conceitual das situações para as quais os estudantes devam seus esquemas, na escola ou fora dela.
A primeira visão importante de Verneau sobre a educação matemática é que esta tem um lugar dentro de uma certa sociedade, instituição e numa certa sala de aula. É que apresenta diferentes objetivos, tais como a educação matemática e a educação de cidadãos de classes sociais hierarquicamente diferentes. Essas questões sociais não modificam a natureza do conhecimento matemático por si, mas elas têm fortes implicações na maneira como os professores veem o ensino de matemática e a própria matemática. As representações matemáticas dos estudantes diferem das de seus professores, bem como as representações entre os professores também variam bastante, de acordo com suas visões da matemática e da sociedade. As competências e concepções dos estudantes vão se desenvolvendo ao longo do tempo, através de experiências com um grande número de situações, tanto dentro quanto fora da escola. Em geral, quando defrontamos com uma nova situação, eles usam o conhecimento desenvolvido através de experiências em situações anteriores e tentam adaptá-lo a essa nova situação. Portanto, a aquisição do conhecimento se dá, em geral, por meio de situações e problemas com os quais os alunos, de alguma forma, têm familiaridade, o que implica em dizer que a origem do conhecimento tem características locais. 3 argumentos principais levaram Verneau ao conceito de campo conceitual. E agora a gente vai ver cada um deles, né? O primeiro, um conceito não se forma dentro de um só tipo de situação. 2. Uma situação não se analisa com um conceito. 3. A construção e a apropriação de todas as propriedades de um conceito ou todos os aspectos de uma situação é um processo de muito fôlego que se estende ao longo dos anos. Às vezes, uma dezena de anos, com analogias e mal-entendimentos entre situações, entre concepções, entre procedimentos e entre significados. Verneau considera o campo conceitual como uma unidade de estudo para dar sentido às dificuldades observadas na contextualização do real. E, como foi dito antes, a teoria dos campos conceituais supõe que a conscientização é a essência do desenvolvimento cognitivo. Além dos já citados campos conceituais das estruturas aditivas e multiplicativas. Outros importantes campos conceituais interferindo com esses dois incluem os deslocamentos e transformações especiais, classificações de objetivos e aspectos descritos, movimentos e relações entre tempo, velocidade, distância, aceleração e força, relações de parentesco, meditações de quantidades específicas e físicas contínuas. Verneau é enfático ao afirmar que é função do professor identificar quais conhecimentos seus alunos têm explicitamente e quais os que eles usam corretamente, mas não os observou a ponto de serem explícitos. Esse é um cenário complexo a ser notado. A complexidade vem principalmente do fato de que os conceitos matemáticos traçam seus sentidos a partir de uma variedade de situações e que cada situação normalmente pode ser analisada com a ajuda de um único conceito, mas, ao contrário, ela requer vários deles. Não é, no entanto, uma teoria de ensino de conceitos explícitos e formados. Trata-se
de uma teoria psicológica do processo de conceitualização do real que permite localizar e estudar continuidades e rupturas entre conhecimentos do ponto de vista de seu conteúdo conceitual. No estudo desse processo, qualquer reducionismo é perigoso na medida em que a conceitualização do real é específica de conteúdo e não pode ser reduzida nem às operações lógicas gerais, nem às operações puramente linguísticas, nem à produção social, nem à emergência de estruturas inativas, enfim, ao modelo do processamento de informações. Consequentemente, a teoria dos campos conceituais é uma teoria complexa, pois envolve a complexidade decorrente da necessidade de abarcar uma única perspectiva teórica todo o desenvolvimento de situações progressivamente dominadas, dos conceitos e teoremas necessários para operar eficientemente essas situações e das palavras e símbolos que podem representar eficazmente esses conceitos e operações para os estudantes, dependendo de seus níveis cognitivos. Resumindo, a teoria dos campos conceituais é uma teoria cognitiva neopiagentina que pretende oferecer um referencial mais frutífero do que a piagentiana ao estudo do desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem de competências complexas, particularmente aquelas implicadas nas ciências e na temática, levando em conta os próprios conteúdos do conhecimento e a análise conceitual do domínio. Embora Vernold esteja especificamente interessado nos campos conceituais das estruturas aditivas e das estruturas multiplicativas, a teoria dos campos conceituais não é especificamente desses campos e nem da matemática.